Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito. Não são palavras minhas, mas sim a prova viva de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, dentro da sua igreja, quando o povo se ajunta em oração e fé. Este relato é para a glória do seu nome, para que muitos sejam fortalecidos e saibam que mesmo nas maiores provações, o Senhor não nos desampara. Tudo começou numa terça-feira, dia 12 de março deste ano. Eu havia acordado como de costume, me preparado para mais um dia de trabalho e estudo, sem imaginar que em poucas horas, minha vida estaria por um fio. Pela manhã senti uma dor de cabeça diferente, uma pressão forte atrás dos olhos, como se algo estivesse apertando minha cabeça por dentro. No início pensei que fosse apenas cansaço ou estresse, afinal, havia dormido pouco na noite anterior. Tomei um analgésico e segui meu dia, mas a dor não passou. Pelo contrário, foi piorando gradualmente. À tarde, enquanto estava no trabalho, comecei a sentir tonturas e uma fraqueza tão grande que mal conseguia me manter em pé. Meus colegas notaram que algo não estava bem, pois meu rosto ficou pálido e suava frio. Um deles me levou para sentar e me ofereceu água, mas eu mal conseguia segurar o copo. Foi então que a dor explodiu na minha cabeça como um raio. Nunca havia sentido algo tão intenso na vida. Era como se alguém estivesse cravando uma faca quente no meio do meu crânio. Gritei de dor e caí no chão, sem conseguir me mover. Os colegas chamaram uma ambulância imediatamente. Enquanto aguardávamos, eu ouvia as vozes ao redor, mas não conseguia responder. Minha visão ficou turva, e uma náusea forte tomou conta de mim. Lembro-me de pensar, isso não é normal. Alguma coisa muito grave está acontecendo. Quando os paramédicos chegaram, mediram minha pressão, que estava altíssima, e me levaram correndo para o hospital. No caminho, a dor era tão insuportável que cheguei a desejar desmaiar para aliviar o sofrimento. Chegando ao pronto-socorro, fui atendido rapidamente. Os médicos fizeram vários exames e, após uma tomografia, o diagnóstico veio como um choque. Eu tinha um aneurisma cerebral rompido. As palavras do médico ecoaram na minha mente. Você está com uma hemorragia cerebral grave. Precisamos operar com urgência, senão o risco de morte é iminente. Minha família foi chamada, e quando minha mãe chegou, seu rosto estava desfigurado pelo desespero. Ela chorava sem parar, enquanto meu pai, embora abalado, tentava se manter firme. Os médicos explicaram que o aneurisma havia rompido em uma artéria importante do cérebro e que a cirurgia era de alto risco. Poderia haver sequelas permanentes como paralisia, perda da fala ou até mesmo a morte durante o procedimento. Minha mãe, em lágrimas, segurou minha mão e disse: "Filho, vamos orar. Deus vai te livrar." Nesse momento, apesar da dor e do medo, senti uma paz estranha invadir meu coração. Era como se uma voz sussurrasse: "Confie em mim." Enquanto me preparavam para a cirurgia, minha família ligou para os irmãos da igreja. Em poucos minutos, a notícia se espalhou, e muitos começaram a orar por mim. Lembro-me de ouvir, mesmo na maca, o som de vozes clamando a Deus pelos corredores do hospital. Uma irmã da congregação que trabalhava ali, veio até mim e orou, impondo as mãos sobre minha cabeça. Ela disse: "Irmão, o Senhor é o nosso médico. Ele vai te curar, não pela mão dos homens, mas pela sua própria mão." A cirurgia durou mais de 5 horas. Durante todo esse tempo, minha família e os irmãos da igreja estavam reunidos no saguão do hospital, orando sem parar. Minha mãe contava depois que, em certo momento, enquanto clamavam, uma irmã teve uma visão. Viu um anjo ao meu lado segurando minha cabeça, como se estivesse protegendo meu cérebro. Essa imagem deu força a todos para continuarem intercedendo. Quando acordei na UTI, senti uma dor latejante, mas não tão intensa quanto antes. Os médicos disseram que a cirurgia havia sido um sucesso parcial. Eles conseguiram estancar a hemorragia, mas o aneurisma ainda estava lá, e o risco de um novo rompimento era grande. Precisaria de mais procedimentos e um longo tempo de recuperação. Minha mãe, ao meu lado, chorava de alívio por eu estar vivo, mas o medo ainda estava estampado em seu rosto. Foi então que meu pai, um homem de poucas palavras, mas de grande fé, disse: "Vamos levar nosso filho para a igreja. Se Deus operou milagres nos tempos bíblicos, Ele pode operar hoje também." No domingo seguinte, mesmo fraco e com pontos na cabeça, fui levado para o culto. Não conseguia ficar em pé por muito tempo, então me sentei em uma cadeira próxima ao púlpito. Quando o irmão que presidia o culto soube da minha situação, pediu que todos orassem por mim. Foi um momento que nunca esquecerei. O auditório inteiro se ajoelhou e o clamor subiu ao céu. Ouvi irmãos e irmãs chorando, pedindo a Deus que me curasse completamente. Alguns vinham até mim e impunham as mãos, outros apenas oravam onde estavam.
Eu fechei os olhos e, em meio àquela atmosfera de fé, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. De repente, uma dor aguda voltou à minha cabeça, mas desta vez era diferente. Não era a dor do aneurisma, mas uma pressão, como se algo estivesse sendo desfeito dentro de mim. Gritei, não de dor, mas de surpresa. Os irmãos ao redor começaram a clamar mais alto, glória a Deus. O Senhor está operando. Minha visão, que ainda estava turva desde o hospital, começou a clarear. Senti como se um peso tivesse sido tirado de mim. Quando abri os olhos, tudo estava nítido. A dor na cabeça havia sumido completamente. Levantei-me, sem precisar de ajuda, e comecei a andar pelo auditório. Os irmãos louvaram a Deus com lágrimas nos olhos. Alguns vinham abraçar-me, outros apenas ficavam de joelhos, agradecendo. O irmão que presidia o culto pediu que eu desse um testemunho ali mesmo. Com a voz trêmula de emoção, contei tudo o que havia passado e como Deus me havia curado naquele exato momento. Os médicos, ao saberem do que havia acontecido, ficaram atônitos. Pediram que eu voltasse para fazer novos exames. Na segunda-feira, uma ressonância magnética confirmou, o aneurisma havia desaparecido. Não havia mais nenhum sinal de hemorragia ou de qualquer anomalia. Os médicos não tinham explicação médica para aquilo. Um deles, que era cristão, apenas disse, isso só pode ser coisa de Deus. Nos dias seguintes, minha recuperação foi tão rápida que surpreendeu a todos. Em menos de uma semana já estava voltando às minhas atividades normais, sem sequelas. Os médicos me liberaram, dizendo que era um caso raro, quase um milagre. Mas eu e minha família sabíamos que não era, quase, era um milagre real, operado pelo Senhor Jesus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus esteve presente em cada detalhe. Desde a dor de cabeça que me alertou para buscar ajuda, até a cirurgia que, embora arriscada, me manteve vivo até o momento da cura divina. Vejo como o Senhor usou minha família, os irmãos da igreja e até mesmo os médicos para cumprir seu propósito. Não foi fácil passar por aquilo, mas cada segundo de dor valeu a pena para ver a glória de Deus manifestada. Este testemunho não é para engrandecer a mim, mas para mostrar que Deus ainda é o mesmo. Ele ouve as orações do seu povo quando clamamos com fé. Não precisamos de grandes palavras ou rituais, apenas de um coração sincero e da confiança de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Hoje sou uma pessoa diferente. Não apenas porque fui curado de uma doença que poderia ter me tirado a vida, mas porque minha fé foi fortalecida de uma maneira que só quem passa por uma prova assim pode entender. Aprendi que nas horas mais escuras, Deus está mais perto do que imaginamos. Ele não nos promete um caminho sem sofrimento, mas promete estar conosco em cada passo. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim. Suas orações foram ouvidas, e Deus respondeu de uma forma que só Ele poderia fazer. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Não desistam. Clame ao Senhor com fé, e Ele vai ouvir. Agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pela igreja e por cada segundo que Ele me concede. Que este relato seja uma semente de fé para quem ler ou ouvir. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Amém. A noite em que o Senhor me curou foi uma daquelas que ficam gravadas não só na memória, mas no coração. Eu estava no culto como de costume, sentindo-me fraco, mas determinado a estar ali, mesmo com a dor de cabeça que já durava dias. Não sabia que aquele seria o momento em que Deus iria agir de forma tão poderosa. O irmão que presidia o culto naquele domingo era um homem de muita fé, e quando ele começou a orar pelos enfermos, senti algo diferente no ar. Não era apenas uma oração comum. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando o caminho para algo grande. Ele pediu que todos os que estavam passando por alguma enfermidade se levantassem, e eu, mesmo com dificuldade, me pus de pé. Não tinha forças para ficar muito tempo em pé, mas algo dentro de mim dizia, fique firme, o Senhor vai te abençoar. Enquanto o irmão orava, senti uma paz tão profunda que não consigo explicar. Não era alívio da dor ainda, mas uma certeza de que Deus estava ali bem perto, ouvindo cada palavra daquela oração. Quando ele impôs as mãos sobre minha cabeça e clamou em nome de Jesus, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Não doeu, não assustou, foi uma sensação de renovação, como se algo dentro de mim estivesse sendo restaurado. No mesmo instante, a dor que me acompanhava há semanas simplesmente desapareceu. Não foi um alívio gradual, não foi um melhorou um pouco, foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Abri os olhos surpreso, e percebi que conseguia respirar sem esforço, que a pressão na cabeça tinha sumido.
Olhei para os irmãos ao meu redor, e muitos já estavam chorando, louvando a Deus, porque tinham visto o milagre acontecer diante dos olhos deles. Um irmão que estava do meu lado me abraçou e disse: "Glória a Deus, irmão. Você está curado." Eu não conseguia falar, só conseguia chorar e agradecer. Quando cheguei em casa naquela noite, minha família já sabia do que tinha acontecido. Minha mãe, que havia passado noites em claro orando por mim, me recebeu com lágrimas nos olhos. Ela colocou a mão na minha testa, como fazia sempre quando eu estava com dor, e perguntou: "Filho, ainda dói?" Eu balancei a cabeça, negando, e ela caiu de joelhos ali mesmo, na sala, agradecendo a Deus. Meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de muita fé, apenas disse: "Deus é fiel." E naquele momento entendemos que não era só a cura física, era uma confirmação de que o Senhor estava conosco em todo aquele tempo de angústia. Nos dias seguintes, fiz novos exames, como o médico havia pedido. O neurocirurgião que me atendeu, um homem sério e direto, olhou para os resultados e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, virou-se para mim e disse: "Não há mais nenhum sinal do aneurisma. É como se nunca tivesse existido." Eu sorri e respondi: "Foi Deus quem me curou, doutor." Ele não discutiu, só assentiu e disse: "Seja o que for, continue fazendo." Saí do consultório com uma alegria que não cabia dentro de mim. Não era orgulho, não era vaidade, era gratidão pura, porque eu sabia que aquilo não era mérito meu, mas misericórdia do Senhor. Mas a história não termina aqui, porque depois da cura veio a responsabilidade. Deus não me curou apenas para que eu voltasse à minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Ele me deu uma nova oportunidade para servir, para testemunhar, para encorajar outros que estão passando por provas. Comecei a visitar irmãos doentes, a orar com eles, a compartilhar o que Deus havia feito por mim. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que sabe o que é estar no vale da sombra da morte e sentir a mão de Deus te levantando. Uma irmã da igreja, que estava lutando contra um câncer, me chamou certo dia e disse: "Irmão, depois do seu testemunho, eu comecei a orar diferente. Não estou mais pedindo só pela cura, estou pedindo que Deus seja glorificado, seja como for." Aquelas palavras me marcaram, porque mostravam que o milagre não era só para mim, era para edificar a igreja, para fortalecer a fé de muitos. E isso é o mais lindo, ver como Deus usa nossas fraquezas para abençoar outros. Também aprendi que a cura não é só física. Durante aqueles meses de dor, eu tinha medos, ansiedades, dúvidas. Às vezes pensava: será que Deus vai me deixar assim? Será que minha vida vai mudar para sempre? Mas o Senhor não só restaurou meu corpo, como também renovou minha mente. Hoje, quando sinto uma preocupação ou um peso no coração, lembro daqueles dias e digo: se Deus foi fiel naquilo, Ele será fiel nisto também. Essa certeza não tira as dificuldades do caminho, mas me dá forças para enfrentá-las. Uma coisa que mudou muito em mim foi a oração. Antes eu orava mais por obrigação, ou só quando precisava de algo. Hoje a oração é como respirar. Não consigo passar um dia sem falar com Deus, sem agradecer, sem colocar diante dele as minhas fraquezas e as necessidades dos irmãos. Aprendi que a oração não é um monólogo, é um diálogo. Às vezes fico em silêncio, só ouvindo, e sinto o Espírito Santo falando ao meu coração. Não são vozes, não são visões. É uma paz, uma direção, uma certeza de que Ele está ali me guiando. Outra coisa que o Senhor me ensinou foi a valorizar a igreja. Antes eu ia aos cultos, participava, mas não entendia tão profundamente o quanto precisamos uns dos outros. Hoje sei que se não fosse a fé dos irmãos, as orações deles, os abraços, as palavras de ânimo, talvez eu não tivesse resistido. A igreja não é um lugar, é um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é abençoado, todos se alegram. E isso eu vi na prática. Irmãos que nem conhecia direito vieram me visitar no hospital, oraram por mim, trouxeram palavras de consolo. Isso não é religião. É amor verdadeiro, é Cristo em nós. Também passei a entender melhor o significado de entregar tudo nas mãos de Deus. Antes eu dizia que confiava, mas no fundo, ainda tentava controlar as coisas. Quando o médico falou do aneurisma, percebi que não tinha controle sobre nada, nem sobre minha saúde, nem sobre meu futuro. Foi ali que aprendi a soltar. Não foi fácil, mas foi libertador. Hoje, quando vejo irmãos passando por provas difíceis, digo a eles: deixe nas mãos de Deus. Não porque Ele vai fazer tudo do jeito que a gente quer, mas porque Ele sabe o que é melhor e sua graça é suficiente. Uma coisa que sempre me emociona é lembrar das crianças da igreja. Elas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas oravam com uma fé tão pura que chegava a me incomodar. Uma menina de uns 8 anos, filha de um irmão da congregação, veio até mim certo dia e disse:
Tio, eu orei para Jesus curar você, e ele curou. Agora você tem que contar para todo mundo. Aquela simplicidade me ensinou que a fé não precisa ser complicada. Não precisamos de grandes teologias para crer. Só precisamos de um coração sincero diante de Deus. Também tive que aprender a lidar com as perguntas dos de fora. Alguns amigos que não são da igreja ficaram sabendo do que aconteceu e vieram me perguntar: como você sabe que foi Deus? Eu respondia: porque eu senti, porque eu vi a mudança, porque os médicos confirmaram. Mas mais do que isso, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu creio nisso. Alguns entendiam, outros não, mas o importante era que eu não tinha vergonha de falar do que Deus havia feito. Uma coisa que nunca vou esquecer foi o culto de ação de graças que fizemos depois da minha cura. Não foi um culto especial, não teve nada de diferente, só irmãos reunidos para louvar a Deus pelo que Ele havia feito. Mas aquele dia foi marcado por uma presença de Deus tão forte que muitos choraram, muitos se arrependeram, muitos foram batizados. Não era sobre mim, era sobre o poder de Deus se manifestando no meio do seu povo. E isso é o que mais desejo, que os milagres não sejam só para nós, mas que sirvam para trazer mais almas para Cristo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquelas semanas de dor foram como um deserto que Deus me levou para me ensinar coisas que eu não aprenderia de outra forma. Aprendi a depender dele de verdade. Aprendi que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior do que eles. Aprendi que a igreja é a família que Deus nos deu para não caminharmos sozinhos. E acima de tudo, aprendi que a vida é um dom, e cada dia é uma nova oportunidade para servir ao Senhor. Às vezes, ainda sinto um pouco de receio quando ouço falar de doenças ou de irmãos passando por provas semelhantes. Mas logo lembro que Deus não nos dá um espírito de medo, e sim de poder, de amor e de moderação. E se Ele foi fiel comigo, será fiel com eles também. Por isso, sempre que posso, digo aos irmãos: não desanime. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. Uma coisa que o Senhor tem me mostrado é que os milagres não são só coisas grandiosas, como a cura de um aneurisma. Milagre é acordar de manhã com saúde, é ter comida na mesa, é ver a família unida, é ter paz no coração mesmo em meio às lutas. Deus age nas grandes coisas, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. E quando a gente começa a enxergar isso, a vida se enche de gratidão. Hoje, quando oro, agradeço não só pela cura, mas por cada lição que aprendi no caminho. Agradeço pelas noites de insônia, porque foram nelas que Deus me falou. Agradeço pelas lágrimas, porque foram elas que regaram a minha fé. Agradeço pelos irmãos que me sustentaram em oração, porque sem eles, não sei se teria resistido. E acima de tudo, agradeço a Deus por não me deixar ir embora daquele jeito, sem ver sua glória se manifestar. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma prova, quero dizer uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e conhece seu coração. Talvez a resposta não venha do jeito que você espera, ou no tempo que você quer, mas ela virá. E quando vier, você vai entender que valeu a pena esperar. Porque no final, não é a cura que importa. É a glória que Deus recebe, é a fé que cresce, é o nome dele sendo exaltado. Que este relato não seja apenas uma história, mas uma semente de esperança para quem está precisando. Que o Senhor abençoe cada um que ler estas palavras, e que ele se manifeste de forma poderosa em sua vida, como fez na minha. Que possamos cada dia mais viver para sua glória, confiar em sua palavra e descansar em seu amor. Porque ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém.